Hoje vamos falar sobre leis secas. Se você quer ter alguma chance de ser aprovado em qualquer concurso, você precisa aprender a estudar lei seca. Essa é a maior arma utilizada pelos grandes aprovados, a capacidade de estudar, entender e memorizar o teor das leis secas. Para você que não sabe o que é uma lei seca, é a lei pura, como ela veio ao mundo depois de passar ali por todos os trâmites necessários. Mas o grande problema é que as leis não foram editadas de modo a facilitar o nosso entendimento. Isso significa que se você estuda a lei seca da mesma forma que você lê um livro ou um PDF, você nunca vai conseguir entender e memorizar uma lei seca. E qual que é a grande questão, então? A maioria dos concurseiros estuda a lei seca dessa forma que eu falei para você, por isso que quase nenhum deles vai conseguir ser aprovado. Mas aqui vem a boa notícia. Com esses 5 passos bem simples que eu vou mostrar para você agora, você vai conseguir memorizar qualquer lei e passar na frente de muitos candidatos. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor fiscal da Receita Federal, e estudar sobre técnica de estudo é só o que eu faço há muito tempo. Todos os dias. Antes de explicar para você o meu sistema para memorizar leis, você precisa ter uma pergunta respondida que você pode estar se fazendo. Por que é tão importante estudar as leis secas se elas são difíceis de lidar? Simples, porque elas caem em prova. Sempre caíram e sempre vão cair. Porque são questões fáceis de elaborar e, em regra, à prova de recursos. São questões blindadas. Dificilmente você vai conseguir anular uma questão que fala sobre lei seca. Isso é seguro para as bancas examinadoras. Então, esses são os 5 passos comprovados que você precisa executar para conseguir memorizar qualquer lei seca. Primeiro passo eu chamo de criação de contexto. Para você entender uma lei, você precisa contextualizar o teor dos seus artigos e incisos com uma explicação didática. Afinal, praticamente qualquer norma que você tiver que estudar, você vai ter ali um curso, alguma aula de alguma disciplina, explicando exatamente o teor de seus artigos e seus incisos. Vou explicar melhor. Vamos supor que você esteja estudando o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5172. Existe uma disciplina cujas aulas são dedicadas, em sua maioria, a explicar o inteiro teor do Código Tributário Nacional. É o famoso direito tributário. Vamos supor que você tenha tido a péssima ideia de estudar o CTN, o Código Tributário Nacional, artigo após artigo, como se fosse um livro, do início até o fim. Olha só a encrenca. O que acontece quando, no meio dessa leitura, você se deparar, por exemplo, com o artigo 98, que diz o seguinte: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Se você simplesmente lê esse artigo isoladamente, sem um contexto bem definido, várias dúvidas poderiam surgir na sua cabeça. Por exemplo, primeiro, tratados e convenções são sinônimos? Quais são as etapas de celebração de um tratado internacional? Depois de quantas etapas esses tratados começam a fazer efeito? Os tratados revogam a legislação interna? E afinal, em caso de conflito, prevalece o tratado mesmo? O CTN diz que sim, mas será que existem outros entendimentos que podem cair em prova? Então a primeira providência que você vai tomar para conseguir criar esse contexto vai ser imprimir essa lei e deixá-la do seu lado à medida que você estuda aquela disciplina. Pode ser em papel, pode ser no seu computador ou no tablet, tanto faz. Mas é fundamental que você sempre deixe ela do seu lado, a norma do seu lado, à medida que você estiver estudando uma aula que esteja abordando o assunto daquela norma. Então, com a norma do seu lado, à medida que você avança nas aulas teóricas e, principalmente, à medida que você resolve questões que vão abordando esses artigos e incisos, aí sim você vai enriquecendo essa norma com as informações, criando o tão desejado contexto. Ou seja, o estudo da lei seca precisa ser um estudo ativo, que envolva interação com o material. Um estudo passivo, muito confortável, não vai possibilitar o entendimento da lei seca. Assim, voltando ao exemplo daquele artigo 98, você vai criar um espaço entre os artigos 98 e 99 do Código Tributário para ir inserindo essas informações que você aprendeu ao longo da aula. Isso você pode fazer num documento Word. Você copia todo o teor daquela lei no site do Planalto, por exemplo, cola num documento Word e aí vai inserindo aquelas informações entre os artigos à medida que você for julgando necessário. Se você preferir, você pode fazer também à mão, manualmente, com o seu próprio punho, colocando anotações ao longo daquela norma. Aqui o tablet cairia como uma luva, mas você pode fazer à mão mesmo no material impresso. Eu, particularmente, preferia assim para a lei seca. Agora, além do teor literal da norma, você tem informações adicionais ajudando a criar esse contexto, possibilitando um entendimento muito mais completo do que tem naquela lei. E eu repito, essa é a importância de fazer um estudo ativo, colocando informações, colocando a sua experiência no ato normativo. Agora que você aprendeu a criar o contexto, vamos para o segundo passo, que eu chamo de digestão normativa. Se você não executar esse passo, vai ser impossível você conseguir memorizar e interagir com a lei. Na prática, você precisa manipular o teor da lei
para que aquilo que está escrito ali no artigo, inciso ou parágrafo seja passível de ser entendido com uma leitura rápida. Se você não fizer isso, cada vez que você lê um negócio meio truncado na lei, você vai ter que ficar indo para diversos pontos diferentes da lei a que aquele artigo faz referência para conseguir entender o que está naquele artigo, e isso vai inviabilizar o estudo dessa lei. Se você não entendeu o que eu estou falando, vou te dar um exemplo aqui extraído da Constituição Federal. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. A vedação do inciso 3, a linha B, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, inciso 1, 2, 4 e 5 e 154, inciso 2. E a vedação do inciso 3, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, inciso 1, 153, inciso 1, 2, 3 e 5 e 154, inciso 2, e a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 3 e 156, inciso 1. Fala sério. Você acha que tem algum ser humano no planeta Terra que consegue entender isso que eu falei? Agora, olha só a diferença. Eu vou falar exatamente o teor desse parágrafo, só que de uma maneira diferente. Observa. O princípio da anterioridade não se aplica ao empréstimo compulsório referente à calamidade, guerra ou sua iminência, ao imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e impostos extraordinários de guerra. E o princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica aos empréstimos compulsórios referentes à calamidade, guerra ou sua iminência, ao imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF e impostos extraordinários de guerra, e também não se aplica à fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Muito mais fácil de entender, não é verdade? Esse processo de digestão normativa é fundamental para que você consiga entender essa norma em futuras leituras. Não deixe de fazer isso. Se você não quiser reescrever o inteiro teor da Constituição, daquele artigo, conforme eu exemplifiquei agora há pouco, você pode, com a própria mão, colocar as informações, puxando setas, fazendo ali observações ao longo do próprio teor da Constituição, igual esse vídeo que apareceu aqui enquanto eu estava explicando. O terceiro passo para internalizar e memorizar as leis secas é o que eu chamo de construção de memória gráfica. Pensa nas leis como mapas. Elas possuem uma estrutura lógica que muitas vezes fica mais fácil de compreender se você se preocupa em construir essa imagem visual ao longo do tempo. Vamos supor, para dar um exemplo, que você esteja resolvendo questões sobre as formas de provimento de cargo público. É o artigo 8º da Lei 8.112, lá em Direito Administrativo. Vamos supor também que você tenha resolvido 15 questões sobre esse assunto e nessas 15 questões tenham sido cobrados 5 diferentes formas de provimento que estavam lá no artigo 8º. A nomeação, promoção, reversão, aproveitamento e reintegração. Em algum momento você vai precisar interromper essa resolução de questões para ir na norma e ter uma visão global daquele artigo com todos os seus incisos. Quanto mais vezes você consultar essa norma, mais você vai amadurecer a ideia de que se trata de um artigo que tem 9 incisos, sendo 2 deles revogados. Essa é a visão global do artigo. Se você não criar o hábito de constantemente voltar para a letra da lei que está sendo cobrada nas questões que você resolve, a sua noção sobre a norma sempre vai ser incompleta. Isso é muito prejudicial para o seu estudo. É muito comum, sabia, essa situação ser o diferencial entre acertar uma questão e errar uma questão, ou sobre a aprovação e uma reprovação. Quanto mais vezes você solidificar a ideia de que aquele artigo tem 9 incisos, mais fácil para você vai ser memorizar aqueles 9 incisos. Faz sentido para você o que eu estou falando? Afinal, se só o que você sabe sobre aquele artigo é o que você responde de tempos em tempos em questões, você nunca vai conseguir formar uma ideia completa e precisa sobre o artigo e os incisos que fazem parte daquele artigo. Entenda que em muitos casos você não precisa necessariamente memorizar todos os 9 incisos, no exemplo que eu dei. Mas o fato de você saber que tem aproximadamente 9 incisos, e não 1, 2 ou 40, já te dá uma noção muito melhor e pode te salvar em várias situações de prova. O quarto passo para você memorizar a lei seca é o que eu chamo de busca por tendências. Um dos maiores medos de quem estuda para concurso são questões literais inéditas. Ou seja, uma questão cobrando um artigo ou um inciso de uma norma que nunca caiu antes. Nos exemplos que eu dei até agora, o entendimento e a memorização dos artigos e incisos, eles vinham da ideia de que esses artigos e incisos eram trabalhados em explicações teóricas e cobrados em questões. Isso facilita muito a memorização desses artigos. Mas e se na sua prova cair um artigo ou um inciso que nunca foi cobrado antes? Como que você vai memorizar isso? Esse é um cenário relativamente comum para matérias bem específicas, como legislação tributária municipal, estadual, federal, legislação aduaneira, regulamentos específicos de tribunais, enfim.
É um cenário comum. Você tem que saber como se sair. Então, nesse caso, o que você precisa fazer é buscar tendências. No primeiro momento, analisando o conteúdo programático do edital que você tem interesse, você vai saber quais são aquelas normas que valem a pena ser estudadas. E aí, quando você se deparar com uma norma que teve poucos artigos e incisos cobrados em prova, você precisa, num primeiro momento, destacar esses poucos artigos e incisos que já foram cobrados. Eu não preciso nem dizer que esses aí você não pode errar, né? E aí, depois de você fazer os destaques nos artigos e incisos que já foram cobrados, é muito comum você se deparar com a seguinte situação. Imagina um artigo que possui 20 incisos. Desses 20, 12 você viu que já foram cobrados antes em prova. E 8 desses 20 incisos nunca caíram antes. Esses 8 incisos, embora nunca tenham sido cobrados antes, eles estão dentro de um artigo pelo qual a banca já manifestou um interesse antes. Afinal, ela já cobrou outros incisos dentro desse mesmo artigo. Então, embora esses 8 incisos sejam inéditos em prova, eles apresentam um potencial muito maior de cair do que outros incisos e artigos lá num outro ponto daquela lei que nunca foi nem cobrado por uma banca no passado. Agora, se na sua prova cair uma questão cobrando um inciso ou um artigo de uma parte da lei que nunca foi alvo de nem sequer especulação, claro que essa questão você vai ter que chutar, mas eu garanto para você, se você errar essa questão, não vai ser isso que vai te tirar da briga. O quinto e último passo consiste em saber onde e quando usar essas normas. As normas, uma vez trabalhadas por você, com contexto criado e já digeridas, consistem em bons materiais para você estudar em momentos de transição, como transporte, fila, sala de espera e outras situações que eu chamo de brechas. Tenha sempre essas normas com você para poder usar nesses momentos perdidos no meio do seu dia. Além dessas situações que são as brechas do dia a dia, quanto mais avançado você estiver na sua jornada e quanto mais próximo da prova você estiver, mais o estudo da lei seca vai fazer sentido na sua preparação e mais aqueles artigos de difícil memorização vão precisar ser trabalhados por você. Isso é muito comum na reta final mesmo. Mas tudo isso só vai ser possível se você tiver feito os passos anteriores desse vídeo, ou seja, preparado a lei para uso futuro. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender como funciona o estudo da lei seca e como tirar mais proveito dessa situação, que é um pouco complicada, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você principalmente se inscreva no meu canal para continuar me ajudando a produzir vídeos para ajudar você, concurseiro, a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.